Boa noite, pessoal. Começando nossa Operação Mesquita. E hoje essa reportagem é uma reportagem especial. Vocês sabem que eu nasci, cresci, vivendo, curtindo as histórias das personalidades, das celebridades mais importantes da nossa vida, né? E essas imagens que vocês viram no começo, aliás, estão vendo novamente, essas imagens, na verdade, pertencem à nossa gloriosa Anne Frank, né? E todo mundo sabe o que ela viveu ao longo desses anos todos. Se ela tivesse viva até hoje, estaria aproximadamente com 100 anos, mais ou menos, é isso? Não, é uma história muito interessante. Enfim, e essa exposição é uma exposição muito bonita. Bom, agora tem uma ideia interessante para quem não sabe a história de Anne Frank. Dá um resumo para a gente do que ela fez, o que aconteceu, onde é que ela estava, só para a gente depois mostrar para vocês com mais calma. Durante a Segunda Guerra, os judeus eram perseguidos e discriminados. Com isso, a Anne e sua família, eles viveram num esconderijo, que era o anexo secreto em Amsterdã. Um anexo secreto, é um prédio, né? Aliás, eu já fui lá também, que é até se quiser, tem um prédio e ela se escondeu dentro de uma parte dentro do prédio, era isso? Entra no apartamento, dentro do apartamento existia uma estante. Atrás dessa estante você tem o acesso ao anexo secreto. E uma coisa, ela ficou 2 anos lá, isso é uma coisa importante. E por último, por que foi descoberto? Porque quando ela puxava esse de livros, né? Esse armário, essa estante de livros, ficava no chão, a marca no chão. E, obviamente, esses caras, que eu não vou dizer quem eram, que chegavam lá e viam no chão e encontraram elas lá, é isso, né? Isso, a família realmente toda lá, encontrou, né? A família. Bom, gente, é o seguinte, é muito interessante vocês acompanharem aqui, e só para relembrar, nós estamos aonde aqui mesmo? Na Unibis Cultural, tá, okay. É um centro cultural aberto ao público, a exposição está de quarta a domingo, das 13h30 às 19 horas. Ok, eu vou dar outra sugestão para você, papai e mamãe. Tem um livro maravilhoso da história da Anne Frank, eu já li acho que 2, não sei por que eu li 2. Então, se você quiser vir com seus filhos para explicar a história de Anne, você tem que dar uma lidinha. Quando você entrar aqui, você vai ficar emocionado, porque eu repito, eu já fui no museu original, museu não, onde ela morou, lá em Amsterdã. E aqui eu fiquei emocionado porque é muito parecido, vocês fizeram tudo igual. Só uma ideia aqui, por exemplo, vira para cá. Aqui, ó, essa parte que vocês estão vendo, isso aqui era uma parede, aqui tá as fotos que ela usava, que ela colocava, entendeu? Pensa, ela aqui com 2 anos, não, ficou 2 anos aqui dentro, né? E mais antes de colocar as imagens, tem um lugar que eu confesso que eu não vi. Essas imagens que vocês estão vendo é um risquinho na parede, né? Eu não vi isso lá, porque não sei porquê, mas o que são esses risquinhos na parede? Dá um resuminho pra gente. A Anne e sua irmã marcavam o crescimento, como todos nós fizemos na infância, né? Então ali são as marcas e você vê que ela entrou uma criança e que ela saiu quase uma adulta. Maravilha. Bom, querida, eu vou então agora chamar a bisneta dela, né? Não. Brincadeiras à parte, agora eu vou dar uma voltinha aqui em todo esse espaço que eu repito, é emocionante. Confira. Meus amigos, eu repito para vocês, eu estive lá em Amsterdã e o que me deixou emocionado é que isso aqui é muito, muito bem feito, muito bem elaborado. As pesquisas foram sensacionais e eu vendo isso daqui, pensa como é que as pessoas, como é que essa família faziam suas comidinhas, né? Então é uma coisa impressionante. Eu estou aqui com a bisneta, fala bisneta, eu já falei que você tem 2 aqui, né? Você está bem, querida? Então você é a Priscila, né? Priscila, dá um resuminho assim, isso tudo que nós estamos vendo aqui, dá para o pessoal de casa quando vier para cá, dá um resuminho para a gente. Bom, quando a Inspirarte decidiu trazer o tema Anne Frank para o Brasil, nós tínhamos um sonho de ir muito além do que reproduzir o anexo secreto com os materiais, inclusive fiéis, da Anne Frank House Amsterdã, porque o nosso sonho era justamente fazer um manifesto humanista. Sim. Então, o que nós vamos encontrar aqui é um estudo de mais de 2 anos, realizado pela Inspirarte, que une... Vocês que fizeram isso? Agora, uma outra, só para complementar,
tudo que está aqui é exatamente o que estava lá. É exatamente está lá. Então, há 2 anos, a Inspirarte fez um estudo minucioso e definiu toda essa narrativa, esses eixos curatoriais e esses momentos que vocês vão encontrar aqui, que basicamente é o legado do diário da Anne Frank, que é o nosso coração, que é de onde parte tudo diário, isso. Eu já li 2 vezes. Nós também temos os momentos históricos, então a sua luta histórica. Então, resumo de tudo aqui, nós trazemos os direitos humanos e a nossa, e fazemos uma conexão com a nossa realidade tem uma atual. História, tudo que vocês viram aqui, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma toalha aqui e tem umas manchas, né? Tem aqui o que eles fumavam, enfim. Tudo isso daqui foi baseado... Como é que vocês conseguiram transformar o que está lá para cá? Vocês fizeram foto, tudo lá para trazer aqui? Não? Eu acho que essa mesa é um dos exemplos mais interessantes, porque aqui nós escolhemos mostrar... os jogos, né? Como é que eles faziam, que eles ao longo de quase 2 anos e pouco, que tiveram escondidos, como eles passavam o tempo, como eles conseguiam conversar, quais eram os materiais que eles liam. Aqui nós temos o rádio, exatamente fiel da época. Para a gente entender, isso daqui era como era feito literalmente, não tinha tudo igualzinho isso aqui. Foi uma foto que vocês fizeram? Nós tivemos acesso à reserva técnica da Anne Frank House Amsterdã e nós então, por exemplo, aqui nós decidimos colocar os jogos justamente porque eles estavam em questão de vulnerabilidade alimentar, né? Por exemplo, isso daqui, esse móvel, como é que vocês conseguiram achar tudo igual? O mais interessante é que, como eles tiveram que se esconder de uma forma muito rápida, eles também cada um foi buscando o móvel de um determinado lugar. Então você vai conseguir ver aqui que as cadeiras não são exatamente as mesmas. Essas camas aqui eram de quem, por exemplo? Essa é a cama do Herman Van Pel e essa é a cama do Auguste Van Pel. Que era o irmão, era que eram amigos da família junto, né? Da Anne Frank. Okay. Aqui, essa peça aqui era outro lugar que eles se arrumavam também. Era a cozinha. E também era uma cozinha, tinha quartos. Cozinha e quarto, né? E essas 2 fotos aqui, ó, passa por lá de cá, só pra isso aqui também é do Herman Van Pels, que você falou, né? Exato. E o Auguste Van Pels. E o que é interessante é que a gente apresenta essas 2 pessoas, são amigos da família, juntos, né? que se esconderam, né? E essas 2 pessoas são apresentadas por meio do que a Anne escrevia em seu diário. Olha que interessante essa toalete aqui, ó. Por exemplo, isso aqui era desse jeito, era pintado assim. Era exatamente dessa forma. E toda a parte de toalete era exatamente, quer dizer, as revistas que eles liam. Foi uma pesquisa muito ampla nesses 2 anos para compreender cada detalhe do que a Anne Frank estava passando nesse esconderijo. E aqui também tem as roupas que são cópias exatamente como elas eram, exatamente, né? Como elas eram. A parte de toalete, inclusive, isso é uma questão educativa. Entendi. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, só para vocês entenderem, tem mais uma cena aqui. Isso aqui também é tudo bacana. Todas as embalagens eram da época, essa escova, inclusive isso é até educativo, né? Porque a criança entra e consegue ver em que época eles viveram e como era o dia a dia nesse esconderijo. Esses produtos que vocês conseguiram achar igualzinho, impressionante. Estou assim de boca aberta porque tudo é muito bacana, né? Posso agora vamos para lá outra vez, né? Porque eu gosto de dar uma voltinha. Aqui tem outro lugar. Legal. Aqui é legal. Eu achei que ela é legal. Nossa Senhora, olha isso aqui. Segura aqui, por favor. Entendeu? Segura aqui. Aqui, por exemplo, o que nós estamos falando? Estamos aonde aqui? Espaço especial, né? Esse é o quarto. Nós já gravamos aqui a abertura, né? Esse é o quarto da Anne Frank, que ela vivia, e do Fritz. O Fritz era o dentista, amigo da família, que também foi... Que estava lá, né? Quantas pessoas estavam lá dentro? Eu não lembro. No total, 8 pessoas. 8 pessoas. Ela entra no esconderijo com 13 anos, ao longo da sua jornada e vivência, né? Isso aqui ela colocou, tá igualzinho como ela tinha. Tem interesses que vai mudando. Então, ela gostava de cinema e depois, com 15 anos, ela passa a gostar de história da arte. E cada lugar foi preso de uma forma muito especial e fiel. Dá
resumo aonde nós estamos e quem pode visitar aqui. Dá um resumo pra gente aqui. Nós estamos na Unibis Cultural, na exposição Anne Frank Deixem-no Ser, idealizada pela Inspirarte, e essa é uma exposição direcionada a todos os públicos, inclusive para o público infantil, assim como o legado de Anne Frank deve ser. Eu vou falar o seguinte, que obra é essa daqui? Onde é que nós estamos nesse espaço aqui? Essa é a obra do Flávio Cerqueira, que se chama Cerqueira. No Meu Céu Ainda Brilham Estrelas. Essa obra ele nos ofereceu espontaneamente, que basicamente é uma menina com a idade da Anne Frank, né, Otávio? Ela é uma menina que está em cima de uma cadeira de escola pública. Olha aqui essa cadeira aqui, gente, olha isso. Ela abre o seu livro como forma de esperança, por meio do estudo e da leitura. A luz reflete no seu rosto, mas esses furos, eles também podem representar a violência que algumas crianças, meninas e jovens passam em situação de vulnerabilidade social. Esse lugar aqui parece que eu vi, né? Bom, pensa que a casa de Anne Frank, certo? Aí, essa árvore existe lá ainda, no museu, é isso? Essa é a castanheira e essa é a janela do sótão da Anne Frank. E quando ela tinha a oportunidade, claro que a janela tinha que ser coberta, né, por uma questão de segurança, para que ninguém descobrisse o esconderijo, mas quando ela tinha a oportunidade, ela olhava por essa janela. É perfeito isso, né? Uma coisa impressionante. Num tom de esperança mesmo, e tentando um pouco para dar vida ao seu desejo de liberdade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, eu não sei a história da família hoje, né? Quer dizer, tem herdeiros, a família Frank continuou, como é que ficou isso? Como é que é a história? Você sabe essa história? Não, um pouco mais técnico, né? Então, a Anne Frank não sobrevive, né? Mas o seu pai Otto, ele sobreviveu. E ele encontra o diário de Anne Frank e faz disso um legado. E é por meio desse diário que a gente está trazendo essa exposição para que vozes se unem à da Anne, clamando pelo seu direito de ser. E o livro original que eu vi lá, que está lá no museu, é isso, né? É isso, né? Inclusive, toda a exposição, ela é narrada e apresentada por uma voz de uma menina com a idade da Anne Frank, que conta trechos desse diário. Então, em todos os momentos, você vai conhecer um pouco da essência da Anne Frank, dos sonhos da Anne Frank. A Anne Frank queria ter sido jornalista, queria ter sido escritora, queria ter mudado o mundo. Outro detalhe importante, ela morreu com quantos anos você falou? 15 anos. Com 15 anos. Mas eles chegaram aí naquele lugar que é horroroso, né? Que todo mundo foi maltratado para aquele tal de Hitler, né? Ela foi presa, é isso que aconteceu, né? A família foi presa, né? Como eu falei. Morreu de tifo com 15 anos num campo de concentração. E o que a gente está querendo trazer aqui é a vida dela. Nessa exposição, nós estamos querendo dar vida a esse desejo de liberdade e de individualidade da Anne Frank. Então, vocês vão encontrar uma história iluminada, sensível, para que esse legado possa ser expandido nesse presente que a gente está oferecendo para a cidade de São Paulo. Lembrando a vocês que essa exposição fica até o final do ano. Fica até dia 22 de dezembro. 22 de dezembro. Bom, é o seguinte, queria te parabenizar por essa exposição e como você gostou, a gente até entrevistou a Nanete, né? E a Nanete que era amiga dela, né? Então eu vou colocar aqui mais um trechinho dessa entrevista e por último queria que você falasse uma frase, um momento de emoção que as pessoas podem passar aqui, mas você tem que saber quem foi Anne Frank. Dá um resuminho pra gente aqui, te agradeço. Anne Frank escreveu em seu diário: deixe-me ser eu mesma e estarei satisfeita. Vou fazer com que minha voz seja ouvida, vou para o mundo e trabalharei em prol da humanidade. O que nós queremos aqui oferecer a todos são questões contemporâneas, urgentes a serem discutidas, unindo arte, os direitos humanos e o legado do diário de Anne Frank. E agora, vou colocar a amiga de Anne Frank, não é verdade? Dá uma olhadinha só na net, gente, olha que emoção.
Bom, pessoal, esse livro que está em minhas mãos, O Diário de Anne Frank, ele, na verdade, é considerado um dos livros mais vendidos no mundo. Isso é real. Esse livro relata a história de uma menina que passou por momentos terríveis na época da ocupação nazista em Amsterdã, anos que ficou escondida numa casa. Eu, particularmente, estive nessa casa, existe um museu lá, um memorial da Anne Frank, e realmente é uma história muito impactante, né? Quando eu descobri que um livro acaba de ser lançado com o nome Eu Sobrevivi ao Holocausto, eu fiquei muito impactado, mais ainda porque conta o comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank. Como a senhora sobreviveu ao Holocausto? Eu era mais resistente do que os outros e não me mataram. Cada vez que surgiu uma oportunidade para me matar, não me mataram. E a senhora passou por muitas oportunidades como essa? Algumas. Seria capaz de relatar uma? Quando eu fiquei na fila de água, me tiraram da fileira e quando se era tirada da fileira, poderia ou matar, ou torturar, ou mandar os cachorros em cima da pessoa que eram treinados para matar. Me tiraram, apontaram, o guarda apontou a sua arma, mas eu Pra já... senhora? Aí já eu estava muito indiferente, falei, quer me matar que seja, não falei, mas do jeito que eu estava, eu acho que eu tirei o prazer dele me matar e tirou no ar. É inacreditável. Ele mirou na senhora e atirou para cima. Quantos anos a senhora tinha? 15. A senhora é holandesa, a senhora nasceu em Amsterdã. O seu pai trabalhava no banco, tinha uma vida normal, Sim. uma vida tranquila, até o momento em que os alemães invadiram Amsterdã. Sim. Invadiram a Holanda. Quantos anos a senhora tinha na época? 11. 11 anos. Os alemães, eles tiraram todas as crianças e colocaram numa escola, não foi isso que aconteceu? Eles organizaram 25 escolas em 1940 e eu fui na classe de Anne Frank. E foi aí que a senhora encontrou ou conheceu a Anne Frank? Sim. Como era a Anne Frank como amiga? Muito vivaz, gostava de falar muito, de escrever muito, da atenção dos moços. Boa noite, eu sou o Germano Buzo e sejam bem-vindos ao Feed, o açougue do produtor. Hoje eu vou te contar um pouquinho de como fazemos para ter as melhores carnes da sua vida todos os dias. Nós atuamos na cadeia produtiva para garantir sempre a melhor qualidade dos nossos produtos. Além de produtos com extrema suculência, produtos sempre frescos. Também temos os melhores acessórios para toda ocasião. Mas feed também não é só churrasco, é carne do dia a dia, de todos os formatos. De estrogonofe, carnes picadinhas, temperados, né? Nós temos também a questão de produtos produzidos aqui que são fantásticos, as nossas almôndegas, hambúrgueres. E o seu pedido também pode ser totalmente personalizado. Aqui no açougue nós preparamos as peças da melhor forma para atender você, sempre embalando na quantidade necessária e um detalhe, todas as peças são embaladas a vácuo para garantir que a qualidade chegue até a sua casa da melhor forma possível. Então não perca tempo, dá uma ligadinha ou venha nos conhecer. Um grande abraço. A senhora lembra o momento quando a senhora
se afastou dela. O irmão dela precisou se apresentar à polícia para trabalhos forçados e como ela não foi, a família seria refém. Eles foram para esconderijo para salvar a Margot. Tudo que acontecia naquele momento com ela ou com os amigos, vocês tinham informações? Porque não tinha condição de saber nada, né? Não, nós fomos enganados. Como foi isso? Nós não soubemos a verdade, como que eram os campos de concentração na Polônia. Em 1942, a BBC divulgou que tinha campos de extermínio na Polônia. Okay. Mas nós não tínhamos a mínima ideia de que era isso. Dona Nanete, explica para nós como foi o reencontro com a Anne, porque a senhora teve o primeiro encontro quando foi para a escola, depois se afastou e se reencontrou. Como foi esse reencontro? Anne estava no Campo Grande das Mulheres em Bergen-Belsen e eu, eventualmente, depois que meu pai morreu, meu irmão e minha mãe foram deportados, eu estava sozinha. Eu também fui para um campo pequeno das mulheres, que era ao lado do outro campo das mulheres. Certo. E eu vi ela a primeira vez em janeiro de 1945, através de arame farpado. Em que condições ela estava? Completamente debilitada. Ela estava embrulhada num cobertor, porque não aguentava mais a roupa dela, que estava cheia de piolhos. Ela estava tremendo de frio. E ela, de fato, que me contou tudo o que tinha acontecido em Auschwitz. Ela me conta tudo sobre o esconderijo e o fato que ela queria usar o diário que ela escreveu. Ela queria publicar baseado nesses papéis. E a senhora chegou a ler o diário naquele momento? Talvez uma das primeiras pessoas que tenham lido o diário. Sim. O seu pai faleceu do quê? De doenças? Não. Seu pai... Realmente de fome, das misérias que tá. tinha. O mesmo com a sua mãe? Não, a minha mãe foi deportada para o campo de concentração. E ela veio a falecer numa viagem, né? Sim, de trem. Ok. E o seu irmão? Foi para Oranienburg e deve ter sido morto no dia que ele me deixou. Que a senhora ficou órfã? Perdeu a família com quantos anos? 16. A senhora pensou o quê? Foi para onde, sabendo que não tinha mais ninguém? Não, foi muito difícil porque eu não tinha lar, eu não tinha dinheiro, eu estava doente. A senhora foi para a Inglaterra e a senhora viveu onde lá? Com minhas tias. As suas tias, ok. Os tios, aliás. A senhora veio para o Brasil em 53? Casada. Casada. A senhora casou na Inglaterra? Sim. Eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar para vocês a Márcia Batista, que é a editora e teve a sorte, né, o privilégio de ter conhecido a Nanete e foi a pessoa que escreveu a sua biografia. Resumidamente, como é que você conseguiu ter esse privilégio? Porque eu soube que muitas pessoas queriam contar a história dela. Como é que foi? Ela confiou em mim, eu confiei muito nela. A história dela, desde o início, é uma história de superação e eu resumo como um milagre. Eu sei que ela perdeu um irmão de 4 anos, começou aí? Exatamente. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. A Nanete tinha 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E esse pequenininho tinha problema cardíaco. Okay. Aos 4 anos de idade ele faleceu. Ok, depois vamos pra frente, vamos andando. Depois, no campo de concentração, ela viveu momentos muito tristes, deprimentes. O pai dela faleceu. O pai perde o pai. A mãe é deportada. A mãe é deportada. O irmão primeiro, depois a mãe. Ela fica sozinha. Ok. E com 30 quilos. Que coisa. E ela sobrevive. Okay. Então, mais pra frente, enfim, aí... Ela encontra a Anne Frank antes do fim da guerra, que é uma cena emocionante no livro também. Perde a amiga. Segue a sua vida. E hoje está aqui. Eu resumo a vida dela como uma história de superação e, acima de tudo, como milagre, porque ela nunca perdeu as esperanças. E sempre com esse sorriso no rosto. Eu acho impressionante. Muito obrigado.
obrigado pela sua entrevista. A senhora quer falar alguma outra coisa para encerrar? Gostaria de comentar alguma coisa? Eu quero comentar que a história do Holocausto tem que ser sabida. E eu tinha muitas pessoas que queriam escrever minha história. Não escrevi antes porque não tinha a confiança que eu tenho em Márcia. Eu tenho um filho de 6 anos e faz parte da história dos pais, dos nossos pais, que a gente não deixe de mostrar para os nossos filhos o que foi o Holocausto. O Holocausto não pode ser esquecido. O que os judeus passaram na Segunda Guerra, nesse Holocausto, é algo muito, muito triste. E tem uma frase da Anne Frank, que apesar de tudo o que aconteceu ou que existiu, eu acredito na bondade humana. É uma frase de Anne Frank. E aí? Travei. Ai.